Ação geralmente envolve desafios físicos, reflexos rápidos e combate. São jogos que passam a sensação de adrenalina. Apresentando a variação de combate e armas, geralmente são jogos com bastante efeitos e bem satisfatórios. Por si só, não é difícil de criar esse estilo de jogo. Se você tiver conhecimento de Game Jazz e Game Feel, você consegue facilmente criar uma sensação de adrenalina pro player. Sandbox. Jogos sandbox oferecem aos jogadores um mundo aberto e geralmente uma grande liberdade para explorar ele, além de interagir e criar coisas dentro desse mundo, sendo o principal ponto desses jogos a liberdade que ele dá ao player. Sandbox pode ser complexo ou simples, depende de quanto mais opções você der para o jogador, mas suas mecânicas normalmente são simples, dando bastante espaço para jogos indies divertidos. Você tem que ser bastante habilidoso para criar mecânicas interessantes para o seu jogo, por isso você tem que ser pelo menos razoável em programação. Alguns exemplos de jogos sandbox é Minecraft, Gmod e God Simulator. Terror. Jogos de terror são projetados para criar medo e suspense nos jogadores, muitas vezes através de atmosfera, enredo e elementos de terror. Eles podem variar de jogos de sobrevivência até jogos de aventura. Há uma grande variação de subgêneros para jogos de terror, como por exemplo, mascote horror, horror cósmico e terror psicológico. Jogos de terror normalmente pedem gráficos 3D, não é sempre, mas normalmente é o que exigem, no mínimo um falso 3D, como os FNAFs antigos. Jogos 3D podem ser um impedimento para alguns desenvolvedores, mas hoje tem muitos assets gratuitos pela internet que fazem com que você não precise saber modelar para criar um modelo 3D no seu jogo, só basta saber implementá-lo. Como os jogos de terror têm ambientes fechados e normalmente em lugares escuros, você pode adicionar alguns efeitos para que os gráficos não sejam a coisa mais importante. Por exemplo, jogos da Puppet Combo, que esconde a ambientação do jogo com a escuridão, fazendo com que mesmo que os gráficos sejam bem ruins, ele ainda traz uma ambientação muito boa para terror. Algo como Silent Hill vazia no PS1. Alguns exemplos de jogos de terror são Resident Evil, Outlast e FNAF. RPG, nesses jogos normalmente são um universo à parte, com grandes histórias onde normalmente você cria seu personagem e controla ele e suas ações nesse mundo fictício. Os RPGs geralmente envolvem aprimoramento do personagem, exploração de mundos e interação com NPCs, além de alguns aspectos de escolha na trama. Há uma diferença entre RPG e JRPG, mas a maioria dos aspectos são compartilhados entre eles. Caso você decida criar um jogo usando essa temática enorme, aconselho usar o RPG como subgênero desses jogos. Para criar um bom RPG é um esforço enorme, até que os RPG que não têm gráficos mais incríveis tiveram um grande trabalho para ser desenvolvido. Dentro desse gênero está Skyrim, Baldur's Gate, The Witcher e Cyberpunk 2077. Hack and Slash. Nesse tipo de jogo, os jogadores geralmente controlam um personagem que atravessa vários níveis ou ambientes, enfrentando hordas de inimigo. A jogabilidade enfatiza o combate corpo a corpo e a ação rápida. Você vai jogando, desbloqueando novas habilidades e novos poderes até chegar no chefão final e zerar o jogo. Esse estilo de jogo não é muito difícil de se programar, mas hoje em dia está bem caído e tem poucos jogos que se sustentam nesse estilo. Algumas pessoas consideram o gênero ultrapassado, mas ainda assim há jogos AAA de sucesso com esse gênero. Alguns dos jogos desse exemplo são God of War e Devil May Cry. A aventura envolve exploração, resolução de quebra-cabeças e narrativa, mas em principal exploração, onde o jogador viaja por fases que dão essa sensação de jornada para o jogador. Normalmente esses jogos incluem missões que o jogador deve completar, e nos jogos atuais de aventura normalmente implementam a ideia de múltiplas escolhas para o final do jogo. O gênero de aventura é perfeito, pois combina com diversos outros gêneros. Se você tiver uma noção de geração procedural, você consegue criar um jogo incrível com essa mecânica. Embora você precise ter um ótimo game design para fazer quebra-cabeças e fases que se conectam de uma forma convincente para o player. Exemplos desses jogos incluem Zelda e Uncharted. Beat Up. Nesse tipo de jogo, os jogadores geralmente controlam um personagem, entre vários que você pode escolher, que enfrentam uma série de oponentes em sequência, geralmente usando combate corpo a corpo, mas com algumas habilidades especiais. Esse estilo de jogo normalmente é linear, é simples de se programar e normalmente é um jogo curto, mas esse estilo de jogo necessita uma arte muito boa para conseguir trazer imersão para o jogador. Embora nos dias de hoje esse estilo de jogo ainda esteja um pouco ultrapassado, ainda tem alguns jogos que fizeram sucesso nos dias de hoje, como Castle Crashers, o Turtles Time e o Street of Rage, que é antigo, mas tem versões atuais que ainda fazem sucesso. Corrida. Jogos de corrida envolvem competir em corridas de veículos como carros, motos ou até mesmo outras formas de corrida, como cavalo ou corrida a barco. Normalmente esse gênero se divide muito entre arcade e simulação. Arcade também pode ser considerado um subgênero de jogos que remetem a jogos de diversão, como a época dos arcades, onde o objetivo do jogador é conseguir o máximo de pontos possíveis. Nessa divisão entre simulação e arcade, eu diria que para desenvolvedores indies, o arcade é a única solução.
Para fazer um jogo de simulação nos dias de hoje é preciso de muito investimento, e tem jogos que fazem isso perfeitamente, como os jogos de corrida do Xbox, que sempre carrega essa marca, que são extremamente realistas e não deixando muito espaço para competição. Normalmente, para produzir esse tipo de jogo, você vai ter que ter uma grande noção em física, ou pelo menos conseguir implementar ela de uma forma decente. Envolvendo com o design de pistas e outras coisas assim, se eu fosse dizer para fazer um jogo desse estilo hoje em dia, você teria que botar mecânicas diferentes nele, juntar com outros tipos de jogos populares hoje, como roguelike e alguma coisa assim. Imagina só um roguelike de carro, acho que seria interessante. Exemplos desse estilo de jogo é Mario Kart e Need for Speed. Esportes. Esses jogos, como o nome fala, simulam esportes da vida real, como futebol, basquete, futebol americano, entre outros. Eles geralmente envolvem a jogabilidade e réplica das técnicas e mecânicas do jogo na vida real, o que torna o processo de criação e desenvolvimento desse jogo muito pesado, já que requer uma física realista, além de uma IA muito boa para os NPCs, e conseguir fazer um design bom para as arenas e estádios é algo que realmente demanda muito tempo. Eu recomendo não imitar 100% o estilo de jogo da vida real, e sim conseguir modificar um pouco ele para adicionar mecânicas mais interessantes no jogo, como Rocket League, que fez isso de uma forma bem interessante, sendo um jogo de esporte, mas com uma variação bem grande. Alguns exemplos desse estilo de jogo é FIFA e NBA 2K. FPS. Nesses jogos, os jogadores veem o mundo através dos olhos de um personagem principal, geralmente usam arma de fogo para derrotar inimigos. Acho que pode ser considerado FPS mesmo usando uma magia, uma bola de fogo, porque não deixa de ser um projeto, mas enfim. O processo de desenvolvimento é bem simples. Fazer jogos de FPS hoje em dia não é nem um pouco difícil, você só precisa saber o básico do 3D. Várias mecânicas como o recurso das armas tem pela internet a rodo por aí, e você vai conseguir implementar fácil. Se você quiser criar por conta própria, tem muitos guias também. A maior dificuldade nesse estilo de jogo seria criar uma IA para os inimigos, e normalmente esses jogos pedem multiplayer, o que é uma mecânica muito difícil de se implementar. Alguns exemplos desses jogos são Call of Duty, CS e Half-Life. Simulação. Esses jogos buscam replicar aspectos da vida real ou fantasia. Eles podem simular atividades como pilotar aviões, dirigir veículos ou construir cidades, ou até mesmo gerenciar fazendas. O processo de desenvolvimento desses jogos envolve modelagem realista de sistemas e comportamentos. Se você for fazer um jogo de simulação, você vai ter que saber o básico de como funciona isso. Mas é claro que existem variações e variações. Existem jogos que tendem a buscar o realismo máximo na simulação, como Flight Simulator ou Kerbal Space Program, ou assim como tem jogos de simulação que não buscam tanto realismo. Exemplos de alguns jogos assim são The Sims e Flight Simulator. Jogos de luta envolvem combate direto entre dois ou mais personagens, geralmente em um ambiente de luta 2D, ainda assim que tem aqueles aspectos que parecem 3D. O processo de desenvolvimento requer um balanceamento muito minucioso dos personagens, já que isso é uma coisa levada muito a sério nesse estilo de jogo, onde o competitivo é a chave para esse estilo. Ou seja, requer um grande balanceamento dos personagens, uma animação de combate muito boa e umas mecânicas de combos bem aprofundadas para tornar o jogo interessante, sendo um estilo bem difícil de se fazer hoje em dia. Exemplos de jogos de luta são Tekken, Street Fighter e Mortal Kombat. Sobrevivência. Nesses jogos, o jogador deve sobreviver a um ambiente hostil, geralmente enfrentando ameaças como fome ou sede, e até inimigos por aí. O desenvolvimento para esse estilo de jogo envolve um design e normalmente um mundo aberto. Embora isso não seja uma regra, há muitos jogos de sobrevivência em lugares fechados que é bem interessante. Para esses jogos ter uma progressão boa, normalmente tem um sistema de craft dentro dele. Você vai ter que colocar ameaças sérias para o jogador e fazer com que ele se sinta pressionado para conseguir sobreviver nesse mundo hostil. Geralmente também adicionam IA e inimigos, além de que esses jogos têm um grande foco em gestão de recursos. Exemplos desses jogos são Minecraft, Rush e The Forest. Ritmo. Jogos de ritmo envolvem pressionar botões ou realizações em tempo com a música ou ritmo do jogo. Esse tipo de jogo requer normalmente uma precisão e uma grande sintonização com a música e a animação do jogo, além de um design de níveis rítmicos e um feedback visual e auditivo. Como você não pode usar qualquer música nesse estilo de jogo, você vai ter que achar músicas que são de fair use, ou seja, uso livre, ou vai ter que produzir as músicas para esse tipo de jogo, o que requer que você tenha uma grande requer que você tenha um grande dom artístico musical, o que torna esse estilo de jogo muito difícil de se produzir. Alguns exemplos são Guitar Hero, Dance Dance Revolution e Friday Night Funk. Educacional. Normalmente os jogos educacionais são usados para ensinar crianças. Ainda assim, há muitas empresas que usam os jogos educacionais como uma forma de ensinar um idioma diferente para uma pessoa. Esses jogos buscam ensinar os jogadores sobre um determinado assunto, conceito ou habilidade. Esse tipo de jogo requer normalmente colaboração com educadores, como o Duolingo, que é uma forma de gamificação de aprender um idioma. Como são jogos destinados a ensinar, normalmente ele tem uma mecânica simples e uma coloração bem forte, sendo um estilo de jogo mecanicamente fácil de se produzir. Exemplos desses jogos são Martic Blaster e Carmen Sandiego. Então, eu acabei de fazer uma tier list dos gêneros dos jogos que eu expliquei até agora,
mecânica. E a tier list não está ordenada do pior pro melhor, mas sim do mais fácil pro mais difícil. Até porque gênero de jogo é gosto, né? Não vai ter como ser melhor ou pior. E tudo isso é minha opinião, é o que eu acho como desenvolvedor. Casual. Jogos casuais são projetados para serem acessíveis e fáceis de jogar, muitas vezes sem a necessidade de um compromisso de tempo significativo. Eles geralmente têm mecânicas simples e são ideais para jogadores casuais ou iniciantes. E para quem se pergunta o que é um jogador casual, é aquele tipo de jogador que não joga muitos jogos frequentemente, e sim uma vez perdida por aí. O processo de desenvolvimento de jogos casuais é relativamente simples, até porque os jogos casuais são normalmente simples. Em termos de mecânicas e gráficos, eles normalmente têm uma paleta de cor flat e bem simplesinha, bem minimalista. Normalmente o foco desse jogo não é gráfico nem mecânica, e sim a acessibilidade que ele traz. E acessibilidade eu digo a capacidade de atrair jogadores que não costumam jogar jogos com frequência, ou pessoas que não estão habituadas a jogar. Por isso a capacidade de conquistar novos jogadores é essencial para esse estilo. Geralmente não é tão difícil quanto outros gêneros mais complexos. Existe um mercado muito grande de jogos casuais, para quem não sabe, e mesmo que sejam algo nichado, o que parece ser estranho quando você fala nicho para jogo casual, já que é um jogo que é o mais acessível de todos os estilos, ainda assim é um nicho grande e tem muitos jogadores pela Steam, trazendo uma enorme quantidade de publishers que só querem postar esse tipo de jogo. E por isso, se você estiver aprendendo a criar um jogo, você pode procurar pela Steam e mandar para algumas publishers. Como é um estilo de jogo que não tem muito como errar, pode ser bem fácil conseguir uma parceria com a publicadora. Exemplos de jogos casuais incluem Candy Crush, Angry Birds e Gartic. Visual Novel. Jogos de Visual Novel enfatizam a narrativa interativa, apresentando história com texto, acompanhando de arte e música, e às vezes até dublagem. Os jogadores geralmente fazem escolhas que influenciam na direção da história. E Visual Novel normalmente tem uma temática de romance. São um estilo de jogos bem simples de se criar, e mesmo com a sua pouca mecânica, a maioria das vezes, ele ainda assim cumpre bem o seu papel, que é contar uma história. Eu vejo que Visual Novel é um gênero bem escondido da maioria do público, das pessoas que jogam de fato. Isso tem porque a mecânica dele é bem simples, né? É mais focada em uma história interativa do que você jogar de fato. Ainda assim, existe uma grande quantidade de jogos de Visual Novel que tem uma proposta bem diferente do convencional. Eu estava procurando um pouco sobre isso uns dias atrás e acabei me deparando com algumas coisas bem bizarras. Eu acho que Visual Novel tem bastante jogos que são interessantes, mas a maioria do público não conhece. E eu não estou falando apenas de Doki Doki Literature Club antes que alguém pergunte. Então, se quiserem um vídeo falando sobre os visuais novels bizarros que eu encontrei por aí, podem escrever nos comentários. Ainda assim, mesmo o Visual Novel sendo bastante subestimado pela maioria do público, ele ainda tem uma proposta muito interessante no mercado. E eu diria que é um dos melhores jeitos de se contar uma história. E tem jogos interessantíssimos por aí espalhados que a maioria das pessoas não conhecem. O que é uma pena, já que normalmente esse estilo de jogo conta uma história muito boa e muito interessante. Sobre o processo de desenvolvimento de Visual Novel, envolve principalmente escrever roteiro. Essa é a parte que mais você vai precisar de habilidades. Criar arte para os personagens e cenários. Visual Novels tem arte simples, ainda assim, elas devem ser bem bonitas, mesmo que não se mexam muito. E programar a interface do jogo e as mecânicas de escolha. Se você for fazer um Visual Novel padrão, isso não é nem um pouco difícil. Existem, na verdade, programas por aí que você consegue criar uma Visual Novel todinha sem escrever uma linha de código. Rogue. Aqui eu vou falar sobre roguelike e roguelite, que são gêneros próximos, mas tem uma diferençazinha aí. Para irmos logo para a explicação do gênero, deixa eu só explicar essa diferençazinha rapidamente. Para ser um roguelike tem que ser isso que está na imagem. É, exatamente isso. Qualquer outro jogo que seja um pouquinho diferente disso já não é roguelike. Ele tem que seguir alguns critérios que foram definidos e um deles é que o jogo só use caracteres como gráficos. Mas enfim, essa regra foi definida por uns desenvolvedores de roguelike há muito tempo atrás, que hoje em dia não é muito levado em conta, então ficaram basicamente a diferença. O resto seria roguelite, que como o nome fala, é uma versão mais light do roguelike, ou seja, uma versão mais leve. Dito isto, o roguelike é um gênero que se aplica na repetição das cenas, em que você muitas vezes tenta várias vezes e morre muitas vezes nesse jogo, assim voltando para a área e repetindo esse processo até conseguir progredir. Às vezes nessas suas mortes você consegue ganhar um bônus ou algum benefício que você vai conseguir utilizar nas outras partidas, que nesse estilo de jogo é chamada de run, ou corrida. Porque nesse estilo de jogo, normalmente você entra em masmorras e dungeons e tenta avançar o máximo que pode até você morrer. E assim você buffa seu personagem e tenta de novo. E eu já vivi pra ver gente reclamando que roguelike é repetitivo. Enfim,
Para desenvolver um roguelike, você vai ter que saber geração procedural. É uma das coisas que você vai ter que criar uma dungeon que fica variando níveis e níveis. É uma forma de criar um código que deixa as coisas aleatórias no jogo, mas não tão aleatórias assim. Tem uma certa perspectiva para criar as coisas, um direcionamento. Mas tirando isso, como o roguelike repete normalmente os mesmos níveis, os mesmos adversários, os mesmos cenários, apenas mudando habilidades do jogador, é um gênero muito tranquilo para se criar. Relaxantes. Jogos relaxantes são projetados para proporcionar uma experiência tranquila e sem estresse, muitas vezes com mecânicas simples e atmosfera serena. Eles podem se passar em paisagens naturais ou cenários urbanos tranquilos. Eles também carregam consigo uma trilha sonora relaxante e calma. A música por si só desempenha um papel fundamental de criar uma atmosfera relaxante para o jogador. Normalmente essas trilhas costumam ser suaves e melódicas, bastante envolventes para imergir o jogador nesse estilo de jogo. As mecânicas são simples e intuitivas. Não é para que o jogador pense muito, deve ser algo que o jogador simplesmente aprenda só de olhar, permitindo que o jogador se envolva facilmente sem precisar de habilidades ou reflexos intensos. E por isso que normalmente esse jogo inclui até atividades no nosso mundo que são consideradas atividades calmas, como botânica, pesca, pintura e até resolver quebra-cabeças simples. Eles são projetados para ser uma pausa no estresse da vida cotidiana. São bem contemplativos. Essas histórias muitas vezes avançam em ritmo tranquilo e sem pressa, não tem urgência para você terminar nada. Requer o foco na criação de ambientes calmos, trilhas sonoras relaxantes e mecânicas de jogos simplificadas. É algo simples de se programar, não é tão complicado. Uma trilha sonora é simples, você não vai precisar ser um expert em música para conseguir fazer. As paletas de cores desse estilo de jogo normalmente são limpas e bem agradáveis aos olhos. E normalmente as mecânicas são bem simples. Exemplos de jogos relaxantes são Flower, Journey e até Stardew Valley em certos aspectos. Estratégia. Jogos de estratégia enfatizam a tomada de decisão e a alocação de recursos para alcançar um objetivo específico. Jogos de estratégia incluem subgêneros como RTS e gerenciamento de recursos. Jogos de estratégia normalmente são bem diversificados, já que jogos de estratégia têm níveis e níveis. Tem aqueles níveis básicos que qualquer pessoa consegue resolver e aqueles níveis que você vai precisar realmente pensar muito para conseguir resolver. Normalmente esse estilo de jogo tem uma player base, uma comunidade que joga o jogo não tão grande quanto as outras, mas acredito eu que essa aqui seja a player base, a comunidade mais engajada que tem entre todos os gêneros, porque o jogador que busca jogos de estratégia realmente estão querendo ser desafiados pelo estilo de jogo, algo parecido que acontece com quem gosta do estilo Souls. A diferença aqui é que o jogo normalmente acontece mais na sua cabeça do que na tela do computador. Ainda assim você vai ter que fazer um jeito que o player seja atraído para resolver o puzzle e que ele se sinta recompensado depois que ele resolvê-lo. Até porque não adianta nada fazer o puzzle difícil e depois frustrar o jogador. Por isso eu diria que a parte mais importante para o desenvolvimento desse estilo seria a parte técnica, em que você teria que usar um belo game design para que você consiga fazer o jogador ficar interessado em ficar pensando. Entre os jogos que tem dessa série são Total War, Fire Emblem e Portal. Plataforma é um dos gêneros mais populares de jogos que tem por aí, então acho que todo mundo vai conhecer um pouco. Normalmente esses jogos de plataformas focam em saltos ou pulos, mas às vezes tem combate com inimigos. E quando eu digo combate, é um combate mais elaborado do que simplesmente pular na cabeça dele. Existem muitos jogos de plataformas no mercado e por isso existe uma grande variação entre eles. Alguns criam mecânicas novas para tentar ficar um pouco diferente da mesmice de sempre. Esse estilo de jogo inclui uma progressão entre as fases, onde cada fase que você vai passando vai adicionando mais mecânicas no jogo e vai ficando mais avançadas. Normalmente esse estilo de jogo ainda tem bosses ou desafios especiais que você deve passar. O desenvolvimento de jogos em plataformas envolve criar mecânicas e movimentos suaves. Basicamente, a coisa que você mais vai precisar fazer é fazer um jogo responsivo, em que suas ações fazem o jogador sentir que ele está realmente saltando e pulando nesse tipo de jogo. Tem que criar levels e cenários muito interessantes para o jogador jogar, por isso acho que um game design bom aqui vai ser necessário. Mas mesmo assim eu acho que plataforma é do estilo de jogos mais fáceis de se produzir, porque mesmo que tenha algumas dificuldadezinhas como um salto aqui, um salto ali específico no jogo, tipo fazer uma rampa, isso pode ser considerado uma coisa mais difícil, ainda assim é um estilo de jogo que tem tantas mecânicas e tantos tutoriais explicados pela internet que você seguindo eles você conseguiria criar um jogo de plataforma inteiro. Mesmo que você queira fazer alguma coisa para que fique uma mecânica
mecânica inovadora e diferencial dos outros, ainda assim eu acho que vai ser bem fácil de implementá-la, visto que o estilo de jogo é bem linear. São Super Mario, Celeste e a Lenda do Herói, Metroidvania. Este é um subgênero de jogo de plataforma e aventura. Esse gênero surgiu com a junção de dois jogos, Metroid e Castlevania, já que em dois jogos desse estilo eles tinham mecânicas bem únicas, onde tinha um grande foco em exploração do mapa, em que você achava um item que só poderia ser usado muito no futuro, ou achava uma porta trancada que você só poderia acessar depois de já ter ido para outra parte do mapa. Então esse jogo é caracterizado por níveis interconectados e habilidades de desbloquear que permitem a exploração de áreas anteriormente vistas, mas inalcançáveis. O que é conhecido em jogos de plataformas é sua linearidade, o que não acontece em jogos Metroidvania, já que os jogadores são incentivados a explorar um mundo interconectado e expansivo. À medida que os jogadores avançam, eles descobrem novas áreas e pegam atalhos que podem levar você de volta para a área já descoberta. Uma das características desse estilo de jogo é a progressão das habilidades dos personagens, em que os jogadores começam com um conjunto limitado de habilidades e equipamentos, mas ao longo dos jogos eles vão ganhando mais habilidades e novos poderes. Normalmente esse tipo de habilidade inclui dash e double jump, além de wall jump. Backtracking é algo que faz parte desse estilo de jogo, e para quem não sabe, backtracking é quando você tem que revisitar uma área já explorada anteriormente para avançar um pouco mais no jogo. Normalmente esses tipos de jogo também possuem bosses e atmosfera e narrativa envolventes. O desenvolvimento é bem complicado, pois requer o maior game design de todos os jogos apresentados até agora. E isso inclui um game design que faça o jogador se sentir imergido naquele mundo, com uma atmosfera muito legal. O jogador vai ter que se sentir motivado para voltar em uma área já explorada. E para fazer o jogador ter essa sensação vai ser algo bem difícil. Por isso eu considero um estilo até complicadinho de se fazer. Ainda assim, as mecânicas não fogem muito do que é um jogo de plataforma em si. Se você conseguir fazer um jogo de plataforma, você provavelmente consegue fazer um Metroidvania. Talvez não bom, mas consegue fazer um jogo do estilo que é Metroidvania. Exemplos de jogos Metroidvania, eu posso incluir os próprios criadores do gênero, né, como o Metroid em si e o Castlevania. Alguns deles, né, não são todos, mas os mais importantes incluem sim o gênero Metroidvania. Provavelmente o mais popular do Castlevania é o Symphony of the Night. Ainda assim, continuando nesse gênero, tem outros jogos mais populares hoje em dia, como Hollow Knight, Ori e Dead Cells. MOBA, ou Multiplayer Online Battle Arena, este é um gênero de jogo competitivo onde duas equipes de jogadores competem para destruir a base inimiga, controlando heróis com habilidades únicas. Esse é um gênero de jogo que surgiu dos jogos RTS, que é um jogo de estratégia em tempo real, para sair do gênero de estratégia e ganhar elementos de ação. Eles são caracterizados por partidas multiplayer entre duas equipes rivais, geralmente composto por 5 jogadores cada, que competem para destruir a base inimiga enquanto defende a sua própria. Esse jogo envolve estratégia em equipes, ou seja, um jogo totalmente multiplayer. Ele tem um grande foco em cooperação e na estratégia da equipe. Os jogadores devem coordenar suas ações e comunicar para que de forma efetiva eles consigam alcançar os objetivos da equipe. Isso pode incluir defesas de rotas e realização de emboscadas. Normalmente os combates são intensos desse tipo de jogo. Os confrontos entre equipes são conhecidos como teamfights ou team battles. São momentos cruciais em jogos MOBAs, onde você tem que lutar junto com a sua equipe para ganhar de um adversário. Esse tipo de jogo normalmente tem uma economia entre itens e ouro que você pode gastar para comprar melhorias durante a partida. Desenvolvimento envolve criar uma variedade de heróis bem balanceados, o que eu diria que é um dos pontos altos desse jogo aqui, que você vai ter que prestar atenção, que é o balanceamento. É algo que é muito importante nesse estilo de jogo, afinal é multiplayer, e assim como jogos de luta, isso é levado muito a sério. E além disso, a parte mais difícil seria criar uma infraestrutura online bem robusta, que não tenha muito lag e que aguente bastante jogadores. Jogos nesse estilo são LoL, Smite e Dota 2. Card Game. Jogos de cartas são baseados em mecânicas de jogos que envolvem o uso estratégico de cartas para alcançar a vitória. É um estilo de jogo nichado. Ainda assim, é um estilo de jogo nichado com um nicho bem grande. São jogos de estratégia no qual os jogadores utilizam decks de cartas personalizadas para competir uns com os outros. Card Game é um estilo de jogo que sai dos jogos eletrônicos para a vida real. Ou na verdade, acho que o certo seria sair da vida real para os jogos eletrônicos. Esses jogos normalmente envolvem você não só usar cartas, mas montar o seu deck e fazer com que o seu baralho de cartas seja melhor do que o seu oponente. Já que é uma parte interessante do jogo não é simplesmente jogá-lo, mas sim montar sua própria combinação de cartas. Os jogadores selecionam cartas individuais de conjuntos disponíveis para construir um baralho. A maioria dos card games são diferentes entre si, até porque suas regras mudam de jogo para jogo.
Mesmo assim, tem coisas em comuns entre eles. Por isso tem uma competição multiplayer muito grande. A maioria dos card games é jogado em um ambiente multiplayer, até porque na vida real era para ser feito entre jogadores, um contra os outros, em partidas individuais ou em torneios. Alguns jogos oferecem modos de jogos cooperativos ou campanhas para um jogador. Existem aqueles card games que variam a sua mecânica principal. Eles têm aspectos um pouco diferentes. Eu diria que se você fosse fazer um jogo card game do jeito convencional, seria uma enrascada muito grande. Porque, além de ser difícil de balancear, ainda tem um servidor. Em questão de servidor, ele é um pouco problemático ainda, mas é melhor do que os outros jogos multiplayer, porque normalmente jogos de cartas são baseados em turnos. Isso já facilita muito a conexão e essas questões de lag e ping alto. Ainda assim, vai precisar de um esforço grande. Ainda mais se seu jogo for feito para suportar muitos jogadores. Mas caso você use o card game para criar jogos com estilos mais diferentes, como Clash Royale ou Stacklands, aí sim acho que seria um pouco mais fácil. Agora, se você for fazer jogos card games convencionais, eu diria que é um problema muito grande. Entre card games mais populares estão Magic, Hearthstone e Yu-Gi-Oh! JRPG, ou RPG japonês. JRPGs compartilham muitos elementos comuns com RPGs tradicionais, mas têm suas próprias características, distintas, né? Como o estilo artístico japonês, e normalmente combate baseado em turnos e narrativas profundas. Mas se eu fosse dizer a maior diferença entre um JRPG e um RPG, além da diferença clara que as pessoas podem dizer que o JRPG é um RPG criado no Japão, ou seja, tudo que é criado de RPG no Japão é JRPG, seria essa explicação para o gênero. Mas isso por si só não está certo. A diferença crucial entre um JRPG e um RPG pode-se considerar que no RPG, aqui no ocidente, é mais comum as pessoas criarem os seus personagens, para que você conte a sua história naquele mundo, com as suas decisões e tudo que o seu personagem existe naquele lugar. Enquanto os JRPGs são personagens normalmente já definidos, mas eles têm os seus traços, a sua história e sua personalidade já definida antes do jogador mesmo criá-la. Sobre o desenvolvimento de um JRPG, envolve escrever um roteiro complexo e criar personagens e cenários bem detalhados, e implementar um sistema de combate estratégico, que é habilidade em programação, design e narrativa, né? Já que RPG é um roleplay game. Como RPG normal, eu considero isso um estilo de jogo absurdamente difícil de produzir, sendo algo que você só deveria tentar caso você já esteja bem avançado em programação de jogos. JRPGs mais famosos são Final Fantasy, Persona e Dragon Quest. MMO, ou Massive Multiplayer Online. São jogos que um grande número de jogadores interagem com os outros dentro desse mundo aberto. Em MMO, o mundo é persistente. O mundo do jogo continua a existir e evoluir mesmo quando o jogador não está online. Isso significa que o evento e mudanças que acontecem no mundo podem ocorrer independente das ações do jogador, criando a sensação de um mundo vivo e dinâmico. Os jogadores podem colaborar, competir e formar guildas ou clãs, trocar itens ou participar de atividades em grupos, como missões ou batalhas contra chefes. As famosas raids, que é quando uma enorme quantidade de jogadores se juntam para invadir uma dungeon ou limpar uma certa área do jogo. MMO é um estilo de jogo muito complicado de se desenvolver, porque além da quantidade de servidores que você vai precisar criar para esse jogo, você também vai ter que modelar eles, além de fazer atualizações constantes. Porque nesse estilo de jogo, o jogo deve ser atualizado frequentemente, ou seja, lançar eventos especiais e atualização de conteúdo dentro do jogo. Esse é o estilo de jogo que eu considero mais difícil de se criar. Eu acho que é praticamente e tecnicamente impossível para um desenvolvedor indie criar esse tipo de jogo. Exemplos de jogos populares em MMO incluem World of Warcraft, Destiny e Black Desert Online. Point and Click, ou Point Click, envolve a interação do jogador com o ambiente do jogo, através de cliques no mouse, ou toques na tela em dispositivos móveis, geralmente para resolver quebra-cabeças e avançar na história. Normalmente são um gênero de jogo que foca em aventura gráfica, em que os jogadores interagem com o ambiente e resolvem quebra-cabeças. Eles são conhecidos por sua jogabilidade baseada em exploração, resolução de enigmas e narrativas envolventes. Normalmente o controle desse tipo de jogo é bem simplificado, então para desenvolver ele é bem simples. Você apenas precisaria aprender a utilizar os comandos básicos do mouse. Eu diria que o que mais precisa para desenvolver esse tipo de jogo seria uma grande qualidade artística, já que point click exige bastante gráficos. Pode ser gráficos parados, ainda assim, tem que ser gráficos parados que servem a seu propósito. Os jogadores geralmente controlam um cursor na tela, que pode ser usado para interagir com objetos locais, clicando neles, por isso point click. Normalmente eles não utilizam teclado nem outras mecânicas, ou se utilizam não é tão importante quanto o clique para esse tipo de jogo. Normalmente envolve uma exploração de um ambiente, em que o jogador vai explorar e encontrar pistas e objetos que podem ser úteis para a aventura ou para resolver um puzzle.
Além dos puzzles que já são variados nesse tipo de jogo, que envolvem intrigar o jogador, alguns deles envolvem narrativas envolventes, alguns deles envolvem narrativas e personagens para que enfatize melhor o jogo, normalmente com diálogos bem escritos. O ambiente e a arte visual devem desempenhar um papel importante nos jogos point click, criando ambientes detalhados e atmosféricos, já que além da parte artística, você vai ter que criar também um ambiente atmosférico para o jogador, já que eles vão ter que explorar e sentir vontade de explorar esse ambiente. Exemplos de jogos point click são Monkey Island, Cube Escape e Broken Sword. Como no vídeo passado eu fiz a tier list aqui dos gêneros dos jogos, como eu tinha dito anteriormente, fiz isso aqui baseado em o que eu acho mais fácil de fazer e não o que é melhor, porque é questão de gosto isso aqui. Enfim, de todos os gêneros eu acho o roguelike o mais satisfatório de se criar. É até por isso que eu tenho um vídeo aqui criando um jogo roguelike. Rage Game. Jogos Rage são conhecidos por sua alta dificuldade e mecânicas bem frustrantes. Eles são projetados para testar a paciência e a habilidade do jogador. Esse gênero existe há bastante tempo, mas recentemente ficou bem mais popular porque agora uma onda de youtubers começaram a jogar esse tipo de jogo. O que deixa esse gênero mais popular, porque é mais legal ver alguém passando raiva do que você mesmo passar. Eu diria que o maior problema em criar um jogo assim seria projetar os níveis difíceis, mas de uma forma que seja justa para o jogador. Mas tirando isso, esse é um gênero de jogo bem nichado e é bem difícil fazer ele explodir de fato. Teria que ter uma sorte muito grande com o marketing desse estilo. Exemplos de jogos são Super Meat Boy, I Wanna Be The Guy e Getting Over. Tower Defense. Jogos de Tower Defense envolvem a construção de torres ou de outras estruturas defensivas para proteger uma base ou caminho contra ondas de inimigos que avançam. Os jogadores precisam estrategicamente colocar e atualizar essas torres para derrotar os inimigos. Às vezes os jogos permitem que você evolua essas torres durante o combate, e não necessariamente precisa ser uma torre, podendo ser qualquer coisa que você use para defender a sua base. Normalmente esse estilo de jogo tem mapas pré-definidos onde você apenas tem que ver qual é a melhor posição para você colocar suas defesas. Esse estilo de jogo não é particularmente difícil de se criar, na verdade ele é bem fácil até. A única coisa que você teria que ter uma dificuldade a mais seria no balanceamento, mas isso é uma coisa que testando você consegue aprender. Tower Defense na sua maioria é em 2D, ou seja, não vai ter muita dificuldade para programar. Ainda assim, há jogos Tower Defense em 3D que chamam bastante atenção. Jogos famosos desse estilo incluem Plants vs Zombie, Bloons TD e Orcs Must Die. PvE, Players vs Environment. Jogos PvE focam em combate e interação de jogador contra inimigos controlados pelo jogo, ou seja, IA, e desafios ambientais. Esses jogos podem ser cooperativos ou solos, onde normalmente você tem que defender uma base ou avançar durante o jogo, enfrentando hordas e hordas de inimigos. O desafio para fazer esse jogo é um game design sobre a IA dos inimigos, que tem que ter uma variação, pelo menos para deixar o jogo interessante, já que a coisa mais importante vai ser eles lutando contra o ambiente dentro do jogo, e isso torna ele bem envolvente. Além disso, normalmente esse estilo de jogo é em 3D, e ele tem elementos importantes como sistema de luta e progressão, além de ter chefes e missões durante o jogo. Exemplos são Destiny 2, Monster Hunter World e World of Warcraft, que possuem modo PvE. Mundo aberto. Jogos de mundo aberto oferecem aos jogadores um grande número virtual para explorar, com liberdade para seguir missões principais ou explorar à vontade. São conhecidos pela imersão e a vastidão dos ambientes. Criar um mundo vasto e coeso, além de balancear a exploração e a narrativa, e otimizar um desempenho para que o jogador não fique com o computador queimando, vai ser algo bem difícil. Por isso que normalmente jogos de mundo aberto são quase sempre AAAs, sendo pouquíssimos jogos indies que têm essa capacidade de criar um mundo aberto. Normalmente é algo bem difícil de se criar. Fazer um design de um mundo e uma narrativa emergente é bem difícil, além de um sistema de exploração que seja bom, é extremamente complicado. Exemplos desse estilo de jogo são The Witcher 3, GTA V e Skyrim. Battle Royale, o gênero inspirado no livro com o mesmo nome. Jogos Battle Royale envolvem um grande número de jogadores competindo em um mapa até que apenas um jogador ou sua equipe permaneça vivo. Esse mapa vai se fechando com o passar do tempo. É um estilo de jogo que explodiu em pouco tempo e se tornou bem popular, por uma época sendo o estilo de jogo mais popular. Battle Royale são um estilo de jogo bem complicado de se criar. Afinal, além de ter um servidor massivo para um número de jogadores enorme, normalmente atingindo até 100 jogadores no mesmo mapa, o que necessita ter um servidor bem capacitado. Dá para colocar bots, mas isso deixaria o jogo bem entediante e bem chato. Exemplos de jogos Battle Royale estão Fortnite, PUBG
DBD e Apex Legends. Souls-like. Jogos Souls-like são conhecidos por sua alta dificuldade, combate preciso e exploração de ambientes sombrios e interconectados. Esses jogos são inspirados nas séries Souls e, para ser mais preciso, inspirado no jogo Demon Souls, antecessor de Dark Souls. A mecânica que dá nome ao gênero Souls é o sentido de quando você morre normalmente nesses jogos, você deixa um resquício da sua alma, que guarda algum resquício do seu personagem, onde o jogador tem que voltar e matar esse fragmento para coletar. Desafios. Criar um combate responsivo e que seja bem desafiador, além de ter uma imersão bem grande, ou seja, vai precisar de uma narrativa ambiental bem forte. Elementos importantes são sistema de combate com esquiva e parry, além do design de inimigos e chefes bem difíceis. Exemplos de jogos Souls são todos da série de Dark Souls, Hollow Knight, Lies of P, RTS. Jogos de estratégia em tempo real. Envolve construção e gerenciamento de bases, coleta de recursos e controle de unidades militares para derrotar os inimigos. Os jogadores devem tomar decisões rápidas e em tempo real. Esses jogos normalmente requerem uma IA muito boa e, além disso, um game design excelente, porque ele envolve sistemas bem únicos de balanceamento. Eu diria que esse é um estilo de jogo difícil de se criar, porque além de balancear as diferentes facções e unidades e criar um sistema de economia para o jogo, o combate nesse estilo normalmente é de larga escala, ou seja, tem que fazer bastante mecânicas, além de mecânicas da base em si. Exemplos desses jogos são StarCraft 2, Age of Empires 2 e Command & Conquer. Construção de base. Jogos de construção de bases envolvem o planejamento e a construção de defesas para um assentamento. Os jogos precisam gerenciar recursos e defender de ataques contra inimigos, mas isso não é a regra sempre. Ainda assim, você precisa construir bem sua base. Desafios para esse estilo de jogo é criar sistemas de gerenciamento de recursos bem balanceados, além de projetar um sistema de economia, ou seja, você vai ter que dar uma boa dedicação para o balanceamento desse estilo de jogo. Exemplos mais famosos são RimWorld, Clash of Clans e Astro Story. Cooperativo. Jogos cooperativos envolvem jogadores trabalhando juntos para atingir um objetivo em comum, muitas vezes enfrentando desafios ambientais ou inimigos controlados por IA, ou às vezes tentando passar dos desafios que o ambiente e o level apresenta. A cooperação e a comunicação nesses jogos são essenciais, mas existem aqueles jogos que a cooperação é algo principal e existem jogos que esse elemento é colocado como secundário. Não necessariamente para criar um jogo cooperativo você precisa criar um jogo multiplayer, ainda assim, normalmente existe essa mecânica nele. Ou seja, além de criar uma mecânica de cooperação multiplayer, você precisa fazer com que isso tenha uma sintonia de verdade e consiga fazer-se de uma forma que seja agradável para os dois jogadores. Alguns elementos importantes são a mecânica de cooperação, tem que ser um game design bem feito para que os dois jogadores entendam e consigam juntos superar o objetivo, além de normalmente pedir uma integração com rede. Exemplos desse estilo de jogos são Overcooked, Left 4 Dead, The Past Within, Bullet Hell. Jogos Bullet Hell são um subgênero de Shut Up. Esse gênero é caracterizado por um grande número de projéteis inimigos na tela que os jogadores devem evitar enquanto atacam, o que requer alta pressão e reflexos bem rápidos, sendo o estilo de jogo bem divertido e com bastante dinamismo, exigindo bastante de um game feel e um game juice para o jogador. E para quem não sabe, game feel e game juice é conseguir passar a sensação que você quer que o jogo passe para o jogador, além de deixar ele mecanicamente liso e estável de se jogar, sendo algo bem divertido e responsivo. Por isso é bastante desafiador, o jogador deve ter bastante conhecimento sobre Game Feel e Game Juice para conseguir projetar esse jogo com eficácia. Mas além de criar controles responsivos, eu diria que esse estilo de jogo não é a coisa mais difícil de se criar. Exemplos desse estilo de jogo é Touch Project, Ikagura e Enter the Gungeon. Clicker ou clicker. Jogos clicker envolvem a ação repetitiva, geralmente clicando para ganhar recursos que permitem comprar upgrades e progredir no jogo. São conhecidos por sua simplicidade e natureza viciante, onde você clica para aumentar o dinheiro até você conseguir fazer upgrades e ir aumentando cada vez mais e mais. O desafio para criar esse jogo é criar loops de feedbacks viciantes, ou seja, vai ter que ter um game feel e um game juice interessante, balancear a progressão para que o jogador não fique enstardecido cedo e criar uma interface de usuário bem intuitiva para o jogador. O sistema de progressão é baseado em upgrades, mas isso é bem simples de se fazer. Tirando isso, eu diria que esse estilo de jogo é bem fácil de se criar. Exemplos desse estilo de jogo são Cooker Clicker, Adventure Capitalist e Clicker Heroes. Batalhas automáticas. Jogos de batalhas automáticas envolvem colocar unidades como tabuleiro e assistir enquanto eles lutam automaticamente contra unidades de oponentes. Estratégia e planejamento são essenciais, mas o jogador não controla diretamente as unidades durante a batalha. Eu diria que esse estilo de jogo é fácil de se fazer. A maior questão seria você tornar ele divertido para o jogador continuar jogando, já que isso é mais uma tela de assistir do que de jogar em si. Balancear diferentes unidades para ter sinergia e criar um sistema de inteligência artificial para a batalha.
Acho que normalmente é algo bem simples para esse estilo de jogo. Alguns elementos importantes são mecânicas de recrutamento e atualização de unidades, para ter uma progressão para o jogador, já que isso é o que mais requer esse tipo de jogo, uma progressão bem feita. Exemplos desse jogo são Loop Hero, TFT e Super Auto Pets. Como sempre, no final do vídeo estou aqui fazendo a tier list e desse vídeo está mais completa do que a última, né? Sempre estamos adicionando mais coisas. E agora adicionamos os gêneros desse vídeo. Como eu sempre digo, isso aqui não está ordenado em nível de qualidade, porque isso é questão de gosto, mas sim no que eu acho mais fácil de criar. Dito isto, esse vídeo vai ficando por aqui.